Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Esteja preparado para quando Ele Seja muito bem-vindo ao programa A Voz da Profecia. Independentemente de seu pensamento religioso, sua condição financeira, cultural, intelectual, independentemente aí do seu extrato social, é um prazer muito grande receber você nessa hora, onde quer que você esteja aí pelo Brasil e pelo mundo. Nesse programa a gente pensa em Deus, nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos testemunho, nós ouvimos deliciosas músicas, como você já ouviu agora o Quarteto cantar, Breve Virá, e tem outras músicas para a gente ouvir. É um momento de comunhão, de relacionamento com Deus, e você é muito bem-vindo à família Novo Tempo, à família A Voz da Profecia. O testemunho de hoje vem daqui do interior de São Paulo, da cidade de Arthur Nogueira. A Eliene vai contar para a gente um pouquinho da sua história e como teve o seu maravilhoso e transformador encontro com Deus. E eu terei o prazer de lhe apresentar um tema bíblico com base no Evangelho de João. Somos servos, escravos ou amigos do Senhor? Que tipo de relacionamento você e eu temos com o nosso Deus? Vamos pensar juntos nesse assunto? Está na hora. No ar, a voz da profecia.
são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar quando tudo aqui findar. Eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando este mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar quando tudo aqui findar. Eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar quando tudo aqui findar. Eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. A triste experiência de sepultar o seu filho mudou completamente a relação de Eliane com Deus. Eliane mora em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, e hoje aceitou contar o seu testemunho aqui na Voz da Profecia. Eliane, como foi que tudo isso aconteceu e como que essa experiência tão triste te tornou amiga de Deus? Eu já tinha um filho, o mais velho, e eu tinha muita vontade de ter outro filho. Tinha vontade de ter outros filhos, né? Então eu pedia para Deus outro filho, e Deus me deu o segundo filho, que era o João Victor. E
algum tempo depois, 2 anos depois, eu tive o terceiro filho, Luiz Felipe. E esses meus 3 filhos são uma bênção para mim. Mas no ano de 2013 para 2014, o meu filho começou a aparecer umas manchas no corpo, começou a sentir muitas dores no ouvido, na cabeça. E até então nós pensávamos que era só isso, que era só dor. E começamos a fazer um tratamentinho com analgésico, dipirona e essas coisinhas que as mães dão, né? Mas com o passar do tempo, a gente via que as dores não melhoravam. E em 2013, nós participamos do Aventuri, lá em Analândia. E lá no Aventuri, o João Victor passou muito mal. Ele não aproveitou muito o Aventuri, passou o final de semana muito ruim, muito doente. E em 2014 veio o diagnóstico que ele teve leucemia. Era leucemia e era LMA, leucemia mieloide aguda. Esta que não tem cura sem o transplante de medula. Então nós começamos a orar, pedir para os amigos irem no hospital para doar, para fazer teste, para ver se achava alguém compatível. Muita gente foi, mas nada, não conseguiu ninguém que fosse compatível. Enquanto isso, ia fazendo o tratamento com quimioterapia, e nesse tempo, enquanto ele fazia esse tratamento, durou 7 meses de tratamento, e nossa relação com Deus mudou. Porque antes a gente conhecia Deus, mas a gente não conhecia Deus como Ele realmente é. O nosso relacionamento com Deus era como... nós somos servos de Deus e nós temos que sempre servir a Deus. Mas eu não tinha noção que Deus, Ele pode ser íntimo, meu amigo de verdade, né? E eu desenvolvi uma amizade com Deus, diferente do que eu nunca tinha tido. A amizade de você confiar no seu amigo. Nosso Deus é o nosso amigo. Meu Deus agora é meu amigo. E eu mudei totalmente o meu jeito de orar. Eu queria que meu filho curasse para essa vida. Mas depois que eu conheci realmente a Deus, a minha oração foi que o Senhor sabia o que era melhor e que o Senhor curasse o meu filho para a eternidade. E de acordo com o tempo ia passando, com o tratamento, eu fiquei muito íntima da Bíblia. Tudo que eu queria conversar com Deus, eu falava na oração e pedia assim: Deus, me responde com a palavra de Deus, me responde com as palavras da Bíblia. O João Victor ficou 7 meses em tratamento, a leucemia não regrediu, sempre voltava. E aí, um dia eu disse para a médica assim: doutora, me diga a verdade, quanto tempo eu ainda tenho? Aí ela disse para mim: você já sabe a resposta. Eu olhei bem fundo no olho dela e disse: a senhora sabe como eu sou apaixonada por esse menino. Ela disse: eu também sou. Então, ali eu já sabia que a qualquer momento Deus ia recolher o meu filhinho. E a partir dali foi só um relacionamento mais forte ainda com Deus, de confiança, e dizer para Ele: se o Senhor tem o mundo na sua mão, se o Senhor tem as respostas na sua mão, o que o Senhor responder, para mim tá bom. E durante o sepultamento dele, o velório dele, eu não conseguia chorar, eu só cantava e louvava. Em gratidão a Deus, porque Deus sabe o que é melhor, Deus é o nosso amigo. Eliane, eu quero te agradecer muito por você dividir a sua história conosco, mostrar que mesmo numa experiência tão dolorosa como sepultar um filho, ainda assim você conseguiu mudar o seu relacionamento com Deus e tê-lo como amigo. Que essa história sirva de inspiração para muitas pessoas. Amém.
Muito obrigado, Eliene, por compartilhar com a gente seu testemunho. E é assim mesmo, eu já disse isso aqui antes e repito muitas vezes, nos momentos mais difíceis, mais complexos, a gente tem a experiência com Deus mais profunda e nós passamos a ter a partir daí um relacionamento com Ele melhor. Deus lhe abençoe, abençoe toda a sua família, toda a sua casa e vamos para frente, na certeza de que a bênção do Senhor nos faz vencer, apesar de todas as dificuldades da vida. E você, como tem passado, está tudo bem aí com você? Ou também tem vivido dificuldades nos últimos dias? Confie no Senhor, confie nele para valer. Transforme a crise numa oportunidade de fortalecer o seu vínculo com o Senhor e você vai ver que vale a pena confiar em Deus. E eu tenho para você um presente aqui nas minhas mãos. Este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Você já tem esse material lindo que a gente preparou para você? Milhares de pessoas pelo Brasil já receberam, já estudaram, já fizeram esse curso bíblico que é apresentado nesse DVD. Eu fico muito feliz com os comentários que ouço aí pelo Brasil, de tanta gente abençoada com esse estudo. Se você ainda não tem esse DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz, peça que nós vamos lhe mandar. São 15 temas bíblicos, todos eles baseados em ensinos de Paulo na Santa Bíblia. E é presente mesmo. Você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente em horário comercial. Outra opção é você pedir o DVD através do nosso WhatsApp, que você vê aí na sua tela. Manda uma mensagem de texto dizendo assim, eu quero o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz, e vai chegar às suas mãos. E tem outro material, um outro curso bíblico bem recente, que preparei juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. O título é O Senhor da Vida. Esse curso você faz entrando em nosso site, biblia.com.br. Você vai assistir a minha conversa com os membros do quarteto a respeito de temas bíblicos, além de ouvir deliciosas músicas que eles cantam e apresentaram aí nessa gravação que nós fizemos com o título O Senhor da Vida. É um outro curso bíblico que a gente lhe oferece carinhosamente. É hora do intervalo, mas é ligeirinho e ficamos por aqui, tá bom? Eu aqui, você aí, mas por favor não me deixa não. Já já eu volto e abro a palavra de Deus para você. É bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. E eu quero orar com você antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pense em Deus comigo. Pai querido, nós glorificamos Teu nome, Senhor. E Te louvamos por essa oportunidade sublime de estar em Tua presença e estudar Tua palavra. Pai, eu Te peço, usa-me, Senhor, para a Tua glória e que a Tua palavra seja bem explicada, bem compreendida e que assim nós sejamos fortalecidos no Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos já então ao Evangelho de João, capítulo 15. Já deixei marcado aqui, Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler primeiramente também o verso 15, tá bom? Veja aí, João 15, 15. Na minha Bíblia está escrito assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Jesus está conversando com seus discípulos. É o chamado discurso de despedida de Jesus. É noite de quinta-feira, véspera da morte de Cristo. Essas palavras do Mestre que estão aqui no Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, formam esse chamado discurso de despedida. São palavras muito fortes e muito lindas, como estas aqui que nós lemos, quando o Mestre diz assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. No original grego, essa palavra servos, aqui traduzida,
frequentemente significa escravos. No capítulo 15 aqui do Evangelho de João, o Senhor está fazendo uso de uma metáfora e recorrendo a uma imagem bem conhecida. Ele se identifica como a videira verdadeira. É possível que você já tenha lido esse capítulo e já tenha visto e compreendido essa mensagem do Senhor, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Mas se a gente vai ao Antigo Testamento, principalmente no profeta Isaías, capítulo 5, ali Israel havia sido chamado de uma videira verdadeira, aliás, de uma videira, mas era só uma figura da videira verdadeira. E, lamentavelmente, a nação de Israel falhou em sua missão. Agora, ao Jesus se apresentar como a videira verdadeira, e nós como os ramos, aqui no capítulo 15, por 8 vezes, o Senhor fala da necessidade de nós permanecermos nele, unidos, completamente unidos a ele, como um ramo está ligado à videira. E ele promete e diz assim: aquele que permanece em mim e eu nele, esse então dá, disse Jesus, muito fruto. Mas o Senhor também adverte, e ele diz assim: no entanto, sem mim, vocês não podem fazer nada. É tudo ou nada. Se vocês estiverem comigo, vocês darão muito fruto. Mas se vocês não permanecerem em mim, se vocês estiverem desligados de mim, então, sem mim, vocês não poderão fazer nada. E no verso 11, eu vou ler esse verso, João 15, verso 11, ouça o que o Senhor diz: tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É bonito isso, não é? Jesus diz assim: olha, eu tenho dito estas coisas para vocês, que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, que se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos, mas se vocês se desligarem de mim, se vocês não estiverem em mim, vocês não poderão fazer nada. Eu tenho dito estas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E alguém poderá agora estar me assistindo e pensar assim: mas espera aí, alegria? Alegria na vida cristã? Tem muita gente por aí que não consegue associar a vida cristã à alegria. Pensa que a vida do cristão é de tristeza. Mas Jesus disse: eu tenho dito para vocês tudo isso para que a minha alegria esteja em vocês e vocês tenham uma alegria completa. Qual é o segredo da alegria na vida cristã? Está aqui, no primeiro verso que li, quando Jesus diz assim: já não chamo vocês servos, mas amigos. Tudo depende do tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. Servos, escravos ou amigos? Poderá aqui surgir uma pergunta: sendo amigos do Senhor e não servos, significa então que nós não precisamos obedecer a Deus? Não, não é isso que o Senhor está nos ensinando. Se em vez de servos nós nos relacionamos com Ele como amigos, significa então que nossa lealdade não será por medo do castigo, mas por amor. Nós conhecemos nosso amigo, nós o admiramos, nós o respeitamos, nós temos gratidão por Ele. Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Um escravo obedece, serve, normalmente com amargura, porque não é só trabalho de escravo, não é só trabalho duro, mas é trabalho sem significado, sem reconhecimento, sem propósito. Ele talvez até veja o seu senhor, o seu dono, mas não o conhece verdadeiramente, não tem intimidade com ele, não tem relacionamento com ele. Ele não conhece e não é conhecido. Já um amigo de verdade, ou um amigo de verdade obedece, serve, mas com alegria e satisfação.
mesmo se for preciso sacrificar-se. O desejo é fazer o melhor pelo amigo, a quem ele conhece bem e admira. Sabe que os discípulos de Cristo, primeiramente, eles serviam ao Senhor como escravos. Todo o tempo eles pensavam assim, o que é que nós vamos ganhar com isso? Só pensavam em si mesmos. Mas depois eles foram conquistados pelo amor de Cristo. Eles tornaram-se amigos leais ao Senhor. Você conhece a história. Depois que Jesus voltou ao céu, os seus discípulos, os apóstolos, foram tremendamente perseguidos, ameaçados, por causa da pregação que faziam a respeito do Cristo que morreu e ressuscitou, e é o Salvador, o Messias, o prometido. Eles foram tremendamente perseguidos e ameaçados. Uma vez, isso está registrado no livro de Atos, capítulo 4, depois de prenderem Pedro e João e ameaçá-los muito, eles disseram assim, os inimigos da igreja disseram assim, vocês não podem mais falar a respeito de Cristo, vocês estão terminantemente proibidos de falar qualquer coisa a respeito desse Cristo que vocês dizem ter sido crucificado e ressuscitou. Aí os apóstolos disseram assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ei, a gente não pode ficar quieto, nós não conseguimos ficar quietos, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. É como se Pedro e João estivessem dizendo assim, se vocês nos pedissem antes, nos dessem antes essa ordem, para que nos calássemos, até poderíamos atendê-la, quando nós não o conhecíamos tão bem, quando nós o servíamos como escravos, mas agora não dá mais. Depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que a gente ouviu, depois que nós somos conquistados pelo amor dele, nós não podemos nos calar mais. Os discípulos tornaram-se tão leais que eles viveram e morreram por causa do amigo, por causa de Jesus. Infelizmente, há milhões de pessoas que servem a Cristo como escravos. Eles obedecem por ambição do céu ou por medo do suposto inferno. Eles não conhecem o Senhor, não têm intimidade com Ele. Eu quero dizer para você que a obediência que agrada a Deus é aquela gerada por amor e confiança nele. A confiança é fruto do conhecimento, e o conhecimento nasce do convívio. Quanto mais você conhece a Deus por meio da sua palavra, então mais você confia nele. Mas para conhecê-lo é preciso conviver, e a gente convive com o Senhor assim, quando estudamos sua palavra, quando ouvimos a respeito de sua palavra, e parabéns, porque você está aí com seus ouvidos atentos e o seu coração aberto, recebendo a palavra do Senhor. É assim que a gente conhece a Deus, é assim que a gente convive com Deus. E quanto mais nós o conhecemos, quanto mais convivemos com Ele, quanto mais nos relacionamos com Ele, mais nós o amamos. Aqui na carta aos Hebreus, eu vou ler esse texto. Está escrito a respeito de Abraão. Abraão e outros homens e mulheres de Deus que foram fiéis ao Senhor. E eu quero lhe mostrar isso aqui. Hebreus, no capítulo 11 e no verso 8. Quando o autor de Hebreus fala a respeito de Abraão, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança. Porque Abraão era amigo de Deus, ele decidiu obedecer a Deus, mas ele fez isso pela fé, ele fez isso por amor. Na epístola de Tiago, capítulo 2, verso 17, está escrito que a fé sem obras é morta. Significa que a verdadeira fé em Deus, a verdadeira confiança no Senhor,
Um relacionamento de amor com o Senhor produz inevitavelmente boas obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. A genuína fé inevitavelmente leva à obediência. E um outro texto poderoso, de autoria de Paulo, que eu quero compartilhar com você, que tem tudo a ver com esse assunto relacionado à salvação por meio da fé, está aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, eu vou ler os versos de 8 a 10. Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, esses versos são muito esclarecedores. Está escrito assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo diz, queridos, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. A salvação é um presente de Deus, é um favor imerecido concedido por Deus, é sua graça que se estende a nós. E nós nos apropriamos dessa graça oferecida por meio da fé. E ele diz, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando, fique pensando que conquistou pelos seus méritos a bênção da salvação e da vida eterna. Não, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí Paulo diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Esta palavra traduzida como feitura é do grego poema, que significa obra de arte. Então Paulo está dizendo que nós somos obra de arte do Senhor. Nós somos criados à sua imagem para andarmos em boas obras. As boas obras, elas testemunham da nova criação e confirmam que o nosso Deus é capaz de restaurar nosso relacionamento com Ele. Então veja, é assim, você não obedece, você não guarda, ou pelo menos se esforça para guardar os mandamentos de Deus, para ser amado por Deus, mas porque você o ama. E você o ama porque Ele lhe amou primeiro. Você não dá fruto para permanecer nele. Você dá muito fruto porque você permanece nele. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você vive na prática de boas obras porque você está salvo. Nós não somos leais a Cristo para que assim sejamos discípulos dele. Nós somos leais ao Senhor porque nós somos seus discípulos. E nós os seguimos porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Essa escolha foi feita, inclusive, unicamente por sua graça, não por nenhum merecimento seu ou meu. É exatamente isso que o Senhor Jesus diz. Eu vou voltar aqui a João capítulo 15 e eu leio com você o verso seguinte, aquele que nós lemos no início. Eu havia lido João capítulo 15, verso 15, agora leio o verso 16. Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Você ouviu bem? Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem muito fruto. Foi o Senhor quem nos escolheu e não o contrário. É a verdade que nos encontra, não somos nós que encontramos a verdade, ela que nos encontra, é Deus quem encontra o pecador. Desde o Éden é Deus quem está à procura do homem.
A gente pode, é claro, aceitar ou rejeitar o chamado de Deus, mas a iniciativa sempre parte dele. Por isso, seja bendito o nome do Senhor. E aqui mesmo em João capítulo 15, agora eu leio o verso 13. Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Sem dúvida, é o amor de Cristo que nos atrai, que nos conquista. E eu devo dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi além disso, além dessas suas palavras. Na carta aos Romanos, eu vou ler esse texto também, carta aos Romanos, capítulo 5. Veja só como que o Evangelho é extraordinário, como o amor de Deus por nós é grandioso. Jesus diz assim: ninguém tenha maior amor do que esse, de dar a vida em favor dos seus amigos. Agora veja aqui, Romanos capítulo 5, versos de 6 a 8, está escrito: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Por isso que eu digo que Jesus foi além de suas palavras. Jesus não morreu pelos seus amigos, Jesus morreu pelos seus inimigos. Paulo diz: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ainda era ímpios, pecadores, Ele morreu por nós. É possível que alguém se anime a morrer por um justo, mas Jesus morreu pelos injustos. Oh, bendito Cristo, é o seu amor que nos conquista. O amor é a base da nossa amizade com o Senhor, do nosso discipulado, da nossa decisão de segui-lo e de obedecê-lo. Você sabe que tem gente que às vezes a gente assim admira, tem assim uma certa admiração, mas quando a gente conhece de longe, assim, de uma forma superficial. E muitas vezes acontece que essa mesma pessoa que a gente admirava quando conhecia de longe, a partir do momento que você passa a ter um conhecimento mais próximo, você se decepciona. Não é assim? Tem gente assim. De longe é a coisa mais fofa do mundo, mas quando você vê de perto, você percebe que não é uma pessoa tão boa e tão querida assim. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas? Como as flores e frutos artificiais. Acontece às vezes da gente ver assim umas flores e ver e pensar: puxa, mas como são tão lindas, perfeitas, mas aí quando você vai lá e toca, percebe que é de plástico, não é de verdade. Frutas, não é? Tão lindas, tão bonitas aí sobre uma mesa e você vê aquela decoração linda, mas quando você chega lá, toca, pega, não tem a consistência de uma fruta verdadeira, não é tão linda quanto a fruta real. São frutas artificiais, são flores artificiais, assim como existem pessoas artificiais. De longe são encantadoras, mas de perto elas são decepcionantes. Eu quero dizer para você que com Cristo acontece exatamente o inverso. Se você já o admira de longe, quando você tem a oportunidade de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele, então você passa a admirá-lo ainda mais. Se de longe você já se encanta, de perto você fica deslumbrado. Você o admira mais ainda, porque o Senhor é maravilhoso. Ele nunca nos decepciona. Eu me lembro, uma vez ouvi um amigo contar uma história. Ele estudava num colégio interno da nossa igreja, na época que estudava teologia. Esse amigo, ele era um pastor, por sinal já faleceu, já descansou no Senhor. E ele, uma vez, foi pregar na minha igreja e contou essa história, de que quando era estudante de teologia no internato adventista, ele tinha um amigo. E o amigo dele era, assim, super convencido
se achava o garoto mais lindo do mundo. Assim, a coisa mais fofa do mundo, muito convencidão. Você sabe que tem gente por aí assim, não é? Tanto homens como mulheres, que vivem fora da realidade e pensam que são os mais lindos de todos aí. Como o pessoal diz, o último biscoito, a última bolacha do pacote, não é? O amigo desse pastor era assim, super convencido. E ele dizia para todos os amigos do internato assim, se uma garota parar diante de mim, olhar nos meus olhos, sentir meu cheiro e ouvir minha voz, é certo que se apaixona por mim. Olha aí, convencidão, né? Se uma garota parar diante de mim, olhar nos meus olhos, e acho que ele fazia um olhar assim meio conquistador. Se bem que esse meu olhar aqui não conquista nada, né? Não atrai, só afasta. Se uma garota, ele dizia, parar diante de mim, olhar nos meus olhos, sentir meu cheiro e ouvir minha voz, é certo que se apaixona por mim. Eu penso que ele era um bobinho, porque não é assim tão fácil conquistar, mas ele se achava. Porém, uma coisa eu posso lhe dizer com toda segurança, com Jesus isso funciona. Se você parar diante dele, se você procurar ouvi-lo, olhar nos seus olhos, estar em sua presença, sentir sua presença, é certo que você vai se apaixonar por ele. E não tem nada mais sublime nessa vida do que nos apaixonarmos por Cristo, por Deus. Não tem nada mais especial do que nos reconectarmos ao nosso Criador. Oh, como é maravilhoso! Quando a gente passa a amar a Deus de todo o nosso coração, quando nós seguimos a Cristo, mas não por medo, e sim por amor. Quando nós obedecemos, não porque queremos conquistar alguma coisa, mas porque a nossa amizade é tão real que a nossa lealdade se torna inevitável. Eu fico pensando se o conhecimento limitado que nós temos hoje a respeito de Deus e das verdades bíblicas e espirituais, se o conhecimento limitado que nós temos hoje já nos leva a admirá-lo. Nós já o consideramos nosso amigo real. Imagine você quando esse conhecimento for muito maior, quando nós compreendermos com muito mais profundidade e clareza o quanto nós fomos e somos amados por Deus. Se nós já o admiramos agora com esse conhecimento e essa compreensão parciais, imagine você como vai ser quando os nossos olhos se abrirem, nosso entendimento se ampliar para uma compreensão muito maior de quem é Deus e do seu amor para conosco. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, ele diz assim, agora nós vemos como em espelho, obscuramente, então nós veremos face a face. Agora, Paulo diz, eu conheço em parte, mas finalmente eu conhecerei como também sou conhecido. Com isso ele está dizendo exatamente esse ponto, que nosso conhecimento das verdades eternas, espirituais, a respeito de Deus, é hoje um conhecimento parcial, limitado. É verdade que é suficiente para a nossa salvação e para a nossa alegria espiritual, mas ainda assim é um conhecimento parcial e limitado. Por isso que ele diz que agora nós vemos como em espelho, é que nos dias de Paulo os espelhos eram peças de metal polido e a imagem ficava turva, borrada, não era precisa, não como os nossos espelhos de hoje. Os nossos espelhos hoje mostram até o que nós nem gostaríamos de ver, são muito precisos. Nos dias de Paulo, eles olhavam nessas peças de metal, então a imagem era turva, por isso que ele diz assim, agora nós vemos como em espelho ou por meio de espelho obscuramente, mas um dia nós vamos ver face a face. Agora, Paulo diz, eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como vai ser maravilhoso quando esse dia chegar,
quando nossa visão se ampliar, quando nossa compreensão a respeito das verdades eternas for muito maior, se nós já admiramos nosso Senhor hoje, com conhecimento limitado, imagine como vai ser quando a eternidade começar e Deus ampliar a nossa visão e nós percebermos o quanto nós fomos e somos amados pelo Deus eterno, nosso maravilhoso Salvador. Alguém disse que cada pessoa escolhe a distância entre si e Deus. Cada pessoa escolhe o relacionamento que quer ter com Deus. O desejo de Deus é que nós estejamos bem juntinho dEle, colados nele. Por isso que João 15, Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como ramo na videira, então nós seremos amigos e não servos, não escravos. Nós seremos felizes com a vida frutífera, nós desfrutaremos amizade com Deus. Uma vez conversando com um senhor em Petrolina, Pernambuco, que cultiva uvas, ele disse para mim e para o quarteto, quando fizemos uma visita para ele, lá na casa dele, no meio das suas plantações, ele disse que geralmente a uva mais doce é aquela que fica mais tempo no pé, fica mais tempo na videira. A uva azeda, via de regra, foi tirada cedo demais, precocemente. Inclusive, a uva não amadurece fora da videira, como outras frutas, tipo a manga. Não, a uva não amadurece fora da videira. Se você tirá-la de maneira precoce, antes de estar madura, ela murcha, apodrece. Você percebe porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esteja ligado à videira verdadeira, esteja ligado a Cristo. Faça com que seu relacionamento com Cristo não seja de um servo ou de um escravo, mas seja de um amigo verdadeiro. Por isso que Jesus disse, eu já não chamo vocês servos, mas chamo de amigos. Porque tudo quanto recebi de meu Pai, eu tenho dado a vocês a oportunidade de conhecer. Os servos, os escravos não conhecem o seu Senhor, não têm intimidade com o seu Senhor, mas nós somos amigos do Senhor, nós podemos ter intimidade com Ele, nós podemos conhecê-lo, oh, louvado seja o Senhor por isso. Permaneça ligado à videira, não se afaste da videira, assim você será uma pessoa feliz, realizada e abençoada. Chegou a hora da gente ouvir a música, o quarteto já preparou uma linda música para ser apresentada agora. E como a gente está falando de amizade com o Senhor, Arautos do Rei, o quarteto, agora entra e canta o amigo certo. Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter, Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim. Ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus
Jesus, o amigo que eu quero ter. Quando bebo amargo cálice, trilho a senda da aflição, é Jesus o amigo que eu quero ter. O seu livro me consola e me traz inspiração. É Jesus o amigo que eu quero ter, Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim. Ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Você e eu, nós todos podemos ter esse relacionamento com Cristo e tê-lo verdadeiramente como nosso amigo. Ele nos dá a liberdade para que nós o vejamos assim. Então, se Ele permite, por que não? Por que não ter Jesus como nosso amigo? É evidente que é um amigo de confiança, um amigo especial, é o amigo dos amigos, Ele é superior a todos os outros. Nós temos por Ele muito respeito, muita admiração, mas a gente pode ter sim uma amizade verdadeira, podemos ter intimidade com Ele, um relacionamento genuíno. Ele deseja isso, então vamos desfrutar esse relacionamento com o nosso Senhor. Lá no Salmo 25, verso 14, está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele dará a estes a oportunidade de conhecerem a sua aliança. Tem uma outra versão que diz assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E veja que o temer aqui não é temer de Deus, claro que não. O temer é no sentido de amar a Deus, de confiar nele, de ter a vida centrada em Deus, de ser absolutamente leal ao Senhor, de ser amigo do Senhor, de ser discípulo dele. Os segredos do Senhor são para esses, para aqueles que o temem, que o amam. Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua casa. Vamos nos relacionar com o Senhor, não como servos ou escravos, mas como amigos, porque Ele quer a nossa amizade e é privilégio para nós tê-la e desfrutá-la. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença e nós Te glorificamos, porque mesmo sendo tão pequenininhos e indignos, aquele que é grande, que é totalmente digno, puro e santo, nos recebe com carinho e nos trata como amigos. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor, e Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos essa amizade e a Te amarmos de todo o nosso coração e a sermos amigos leais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sempre bom estar com você. E assim a gente chega ao final de mais um programa, A Voz da Profecia, sempre com gratidão por sua audiência e espero na próxima semana, se o Senhor assim permitir, ter a sua companhia outra vez.
A gente se vê. Um abraço. Tchau.